Olá, evoluentos e evoluentas, sejam bem-vindos de volta ao canal Érica Moraes. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios do Feng Shui e para que ele serve, como ele atua dentro dos nossos ambientes e até mesmo conosco, como ele atua em nós, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Érica Moraes, eu sou terapeuta de ambiente, atuo com as técnicas de Feng Shui, personal organizer e sou também a dona do Hospital da Alma, clínica terapêutica holística que tem o intuito de trazer acessibilidade para as terapias, para que todos possam utilizar das terapias e curar e cuidar e transformar a sua alma. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes. Hoje nós vamos falar sobre os principais benefícios do Feng Shui, de você aplicar o Feng Shui na sua casa, na sua empresa, por que não, e na sua vida. Para quem não conhece o Feng Shui, eu vou só contextualizar rapidamente para que você consiga compreender. O Feng Shui, ele é uma técnica milenar chinesa, vindo da antiga China, aonde o intuito é equilibrar a energia, as energias da sua casa, do seu lar e dos seus espaços. Esta técnica pressupõe que nós precisamos colocar dentro dos nossos ambientes, dentro dos nossos espaços, a natureza. Porque na natureza tudo é extremamente equilibrado. O sol, para nascer, para vir nos aquecer e fazer a sua obra, não precisa da interferência do homem. A natureza não precisa da interferência do homem. Ela é e ela está, natureza, né? Então a gente vai na floresta, vai no bosque, vai no parque, o passarinho faz lá, come as sementinhas, ele mesmo já deixa cair a sementinha no solo, aí vem o vento, leva essa semente para algum lugar, essa semente entra numa terra fofa, aí vem a água da chuva, joga essa semente lá para o final, essa semente vai criando força, vai criando raiz, vai se aprofundando, chega próximo dos cristais, recebe mais energia ainda, vai subindo e transforma-se numa árvore, numa planta, numa flor, enfim. Então, esta perfeição, esta unidade com a natureza, não precisa da interferência do homem. Porém, quando o homem começa a desenvolver o seu córtex frontal e ele começa a se ocidentalizar e a ter os seus espaços e a ter as suas casas, muitos esqueceram de trazer a natureza, a energia da natureza, essa energia yin e yang, essa energia chi, que se encontra nos espaços, que se encontra no mundo, e ela é extremamente organizada e ela é extremamente funcional. Esse alinhamento da natureza, no que se diz boa tarde para quem está chegando, esse alinhamento da natureza, aonde a natureza, ela por si só se transforma e vai ali se alinhando, né? A árvore vai crescendo, vai dando seus frutos, vai jogando os frutos, joga o fruto que não serve mais, deixa cair, vem o passarinho, come, vem a abelha, come, faz a polinização. Essa inteligência, ela não é utilizada dentro dos nossos espaços. A gente constrói as nossas casas, né? O tijolo, a madeira, faz os móveis, tudo é tirado da natureza. Se você for reparar bem, tudo que está na sua casa veio da natureza. Absolutamente tudo. As paredes, os seus móveis, seus eletrodomésticos, todos foram tirados da natureza. E acontece que essa inteligência dentro dos espaços mortos, porque vamos dizer que é uma natureza morta, né? O tijolo que era terra, que virou o barro, que foi queimado com o fogo, virou tijolo.
ela não é inteligente quanto a Terra seria inteligente. Então, essa falta de inteligência que está dentro dos nossos espaços, dentro dos nossos ambientes, é isso que o Feng Shui vem nos ensinar. Ele vem propor que as pessoas que moram nas suas casas possam utilizar da inteligência e modificar ali a posição de móveis, colocar a natureza dentro do seu espaço para você adquirir a energia vital chamada Qi. É uma energia que ela está em todo o universo, ela está no nosso corpo físico. Quando o nosso Qi, só para vocês entenderem, quando o nosso Qi está baixo, a gente fica doente, com dor de cabeça, com indisposição, a gente não fica bem, os nossos órgãos começam a pifar, começam a sentir dor e por aí vai. Esta energia de vitalidade, se a gente não manipular dentro dos nossos espaços, ela não acontece. Então, daí o Feng Shui vem falar assim: vocês precisam ser inteligentes, né? A sugestão é que sejam inteligentes em construir essa vitalidade dentro dos seus espaços, com aquilo que você já tem, com os móveis, com tudo que você já tem, apenas entendendo o fluxo de energia da sua casa e modificando coisas simples, em alguns momentos adquirindo coisas novas, como plantas, cristais, uma pintura nova na parede. Então, é mais ou menos assim que o Feng Shui funciona. Mas, hoje a gente vai falar sobre os benefícios e o que acontece, quais são os benefícios do Feng Shui, o que acontece quando você começa a aplicar as técnicas do Feng Shui. Primeira coisa que acontece, você muda a energia da sua casa. Às vezes, tem muitas pessoas que têm uma casa nova, um apartamento novo, um apartamento belíssimo, caríssimo, e a pessoa não se sente bem lá. Ela fala: gente, que estranho, não me sinto bem aqui, não durmo bem aqui, e é uma casa tão linda, tão maravilhosa, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a energia do seu espaço não está favorável para você repousar e para você descansar. E às vezes a gente tem ali uma amiga, um vizinho que tem uma casinha mais simplesinha, mais humilde, um cômodo, gente, mas ali tá tão fofinho, tá tão gostosinho. O que acontece? Você não consegue ir embora. É uma casa tão gostosa, cheia de energia, cheia de vitalidade, que você não consegue ir embora, você quer ficar ali, e aí você não entende muito bem o porquê. E aí, o que significa isso? Significa dizer que, intuitivamente, vamos supor esse exemplo, tá? Bobo que eu dei, dessa casa mais simples, mas tem a natureza de forma inteligente no seu espaço, as pessoas se sentem melhor, têm mais energia para ficar ali, para se desenvolver, para crescer. Já em uma casa que às vezes ela está linda, maravilhosa, impecável, e você não tem energia, não tem vitalidade, é porque não foi trabalhado de forma inteligente a energia do seu lar. Aí eu vou dar alguns exemplos. Uma casa monocromática é uma casa sem inteligência. O que seria uma casa monocromática? Tudo branco, tudo bege, tudo cinza. Tudo. Então, o sofá, as paredes, o tapete, o rack, a mesa de jantar, tudo é uma cor neutra. Ou geralmente a mesma cor para tudo. Antigamente, aqui na minha casa, tudo era cinza. As paredes eram cinzas, sofá cinza, tapete cinza, rack cinza, mesa cinza, cadeira. Opa, voltamos. Não tinha nenhuma cor na minha casa. Nada.
nem uma planta, nem um vasinho de flor colorido, nem uma toalha na mesa colorida, nem um objeto colorido, nada. Não tinha nada, nada, nada de cor. E aí, a energia da minha casa era uma energia sonsa. Era uma energia que eu chegava em casa e falava, nossa, que preguiça. Ai, que cansaço. Meu Deus. Ai, que vontade de não fazer nada. Eu não tinha ânimo para cuidar da minha casa, para ficar em casa assistindo um filme ou fazer uma comida. Eu não tinha esse ânimo, não tinha energia para isso, porque a minha casa era monocromática. A Carmen colocou assim, na minha casa é assim, bem isso que você falou, monocromática. Às vezes, na minha casa antiga, quando eu morava com a minha mãe, era tudo amarelo. Todas as paredes era aquele amarelinho clarinho, sofá era um begezinho, o piso era meio marronzinho, era tudo dessa cor. Já na casa da minha avó era tudo marrom, parede branca e todos os móveis marrom, mogno, escuro e só. O que acontece num ambiente desse? Você não tem vitalidade, você não tem energia. Então o Feng Shui ele vem falar o seguinte: para você mudar a energia da sua casa, é importante você entender sobre as cores, colocar cor na sua casa. Como? Aqui, tá vendo a minha parede, gente? Vou colocar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz assim porque eu senti de fazer assim, mas tem cor. Então, tem mais um espacinho ali que tem mais cores. Tem aqui, ó, minhas cadeiras são mais coloridas, a minha parede é branca, mas eu coloquei um pouco de cor, plantas. Então, você colocar cor, saber que tipo de energia você precisa, porque é importante você saber, né? Eu coloquei amarelo, coloquei mostarda, eu coloquei verde, porque são as cores que eu precisava para mim, para me trazer energia e a vitalidade que eu necessitava. Porém, se você entende um pouco disso, você começa a colocar detalhes na sua sala ou no seu quarto, um quadro, uma cortina diferente ou uma toalhinha de mesa. Isso já vai mudar a vitalidade da sua casa, já muda totalmente a energia. E além disso, o Feng Shui ele vem nos ensinar a fazer uma limpeza nos ambientes, uma organização nos ambientes, de uma forma também inteligente, para você conseguir ter mais vitalidade. Porque às vezes você está procrastinando, adoecendo, não tendo energia para fazer as suas coisas, porque o ambiente não está propício para isso. Então é extremamente importante esse benefício que o Feng Shui traz, que é mudar totalmente a energia da sua casa. Gente, já repararam que às vezes você vai fazer uma limpeza na sua casa, você muda ali, arrasta uma coisa, arrasta outra, passa um paninho, dá uma ajeitada, depois você coloca tudo de volta no lugar. Você já não sente diferença? Você já não pensa, que delícia tá minha casa, que gostosa, que auspiciosa? Você já não sente isso? Agora imagina você fazendo isso em toda a sua casa de forma inteligente. É isso que o Feng Shui vem nos ensinar a fazer essa mudança de energia de forma inteligente, através das cores, através de uma limpeza e de uma organização extremamente efetiva, extremamente funcional. Esse é um dos benefícios que o Feng Shui vem nos ensinar, que é mudar a energia da nossa casa. E aí, gente, quando alguém falece na nossa casa, né? E aí a gente sente que o nosso ancestral ainda está lá. Quem nunca sentiu isso, né? Nossa, eu tô sentindo ainda que a pessoa tá aqui, tô sentindo que a pessoa tá aqui. É porque provavelmente tudo que estava da outra pessoa, ou objetos, roupas, não foi modificado, não foi mexido. E aí
Tem pessoas, gente, eu vi esses dias no jornal, uma pessoa que chamou uma sensitiva para ir na casa dela, dessa pessoa, porque essa pessoa não conseguia dormir mais em casa. Porque ela falava, parece que tem um monte de gente aqui. Né? E o Feng Shui não vem falar muito sobre isso, mas ele vem falar sobre organização e limpeza. E aí essa sensitiva foi na casa dessa moça e ela falou assim, mas minha filha, olha só, você tem coisas aqui de antigamente. As suas paredes, parece que não pinta há mais de 10 anos. O seu piso está desgastado. Então é importante você fazer a manutenção da sua casa. E foi desta forma, depois que ela entendeu isso, ela fez a manutenção da casa dela, tirou essa sensação, né? Porque a casa dela precisaria tá mexendo, tá mudando o foco e a energia. Então ela fez isso, modificou. Então o Feng Shui ele vem ensinar esses princípios. Como você modifica a sua sala, o seu quarto, o seu banheiro, a sua cozinha, para te trazer uma energia mais positiva, tá? Então esse é um dos princípios do Feng Shui, um dos benefícios, que é mudar a energia da casa, porque ele ensina a gente a fazer isso de forma inteligente, tá? Depois, esse aqui, gente, esse aqui é um dos benefícios principais. Ele melhora os seus relacionamentos. Aí você pensa, tá, mas o que tem a ver eu fazer o Feng Shui, modificar a minha casa e melhorar os meus relacionamentos? Bom, vou contar o meu exemplo, tá? Quando eu casei, o que eu fiz? Eu escolhi as coisas, e geralmente as mulheres, algumas mulheres, não todas, mas algumas mulheres fazem isso, né? Tomam a frente da organização da casa, da decoração da casa. O marido às vezes entra com dinheiro ou entra também com algumas opiniões, enfim. Porém, a casa acaba ficando mais do jeito de um do que do jeito de outro. Às vezes, no quarto de casal, principalmente relacionamento de casal, tá? No quarto de casal, você tem um guarda-roupa ali. Aí a mulher toma 90% do espaço do guarda-roupa e o homem fica com 10% desse espaço desse guarda-roupa. Aí a mulher coloca na cama os seus bichinhos de pelúcia, blá, 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 e não tem nada do homem. Ou ao contrário, gente, já vi casas que no quarto tinha muitos brinquedos, acessórios do homem, e da mulher não tinha nada. A mulher não aparecia no quarto dela, né? E às vezes, ao contrário, na casa inteira tem coisas do homem, né? Quadros, objetos, coisa e tal. E depois não tem nada da mulher. E aí, como que o Feng Shui te ajuda a fazer isso? Ó, a Carmen colocou assim, na casa da minha mãe estava assim. Nunca havia passado por uma reforma. Como meu irmão faleceu, tudo dele estava lá. Fui tirando as coisas devagarinho e a energia está bem melhor. Gente, é isso. Essa movimentação de mexer nas coisas, de mudar as coisas é que vai mudando a energia do espaço, né? E aí, gente, olha só que interessante. O que o Feng Shui vem falar para nós? Para melhorar os nossos relacionamentos. Ele vem incentivar a gente a fazer o seguinte. Na nossa casa, precisa ter o equilíbrio do homem e da mulher nos espaços. Por exemplo, na sala, ter um quadro que representa a mulher e ter um quadro que representa o homem, por exemplo. Vamos supor uma rosa e um cravo, tá? Então, esse é um jeito de você harmonizar a sua sala. No quarto, o quarto precisa representar a união de casal. Então, no quarto, tudo precisa estar em duplicidade. Gente, pasmem vocês. Quando você entra num quarto de casal e tem 3 almofadas, 3 quadros, 3 tapetinhos,
coisas com 3, ali tem uma informação inconsciente. Ou que um dos casais está se interessando por outra pessoa, ou uma das pessoas já tem uma outra pessoa, ou se você é solteira, você tem ali dois amores ou 2 pretendentes ali para você escolher. Isso, mas Érica, como assim? Não tem nada a ver, mas eu gosto de colocar 3 quadros. Você pode colocar 3 quadros, mas no seu inconsciente, no inconsciente seu e do seu parceiro ou da sua parceira, vai demonstrar que não é união, que é eu, fulano e mais alguém. Quando a gente coloca 3, agora quando a gente coloca dupla de quadros ou quarteto de quadros, sempre vai representar a união. A dupla, eu e ela, ele e ele, não importa. O importante é você ter isso comunicado no seu quarto. A união, a duplicidade. Então ele vem nos ensinar, o Feng Shui, a trazer essa união através dos objetos. E colocando os objetos certos, alinhando os objetos certos na sua casa, você melhora os seus relacionamentos. Primeiro, porque você vai trabalhar o inconsciente. No inconsciente, a pessoa vai se ver dentro do espaço. Então, vamos supor, um homem e uma mulher. Inconscientemente, ele entra no quarto, ou ela entra no quarto, ela se vê representada, ou ele se vê representado por um objeto, por uma cor, por uma almofada. Aí a pessoa entra na sala, se vê representado com algum objeto que a pessoa gosta, ou algum objeto da família, uma foto, enfim. Aí vai na cozinha, também vê. Então, os dois acabam tendo uma energia só. E aí, gente, isso é muito sério, porque eu já vi relacionamentos acabar de verdade, porque, por exemplo, a mulher não se via na casa, ela sentia que aquele lar não era dela, porque as coisas todas era do marido, ele que escolheu, tinha que ser do jeito dele. Então ela não se sentia bem nesse ambiente, então ela resolveu ir embora. E já vi homens indo embora porque olhava a casa, o ambiente, e falava, gente, não, parece que eu não vivo aqui. Tudo é do jeito dela, as coisas é do jeito dela. Eu não me sinto representado aqui. E aí prefere às vezes ir para casa da mãe, porque tem lá uma fotinho da pessoa, tem um objeto da infância, tem algo que a pessoa comprou e colocou ali na casa da mãe ou do pai, enfim. E às vezes prefere ir embora. Então, por que melhora os relacionamentos? Porque ele nos ensina a trazer essa identidade, essa identificação dentro dos espaços. E aí, gente, eu vou contar minha história. Antigamente, quando eu casei, eu fiz tudo aqui sozinha, tudo do meu jeito. Eu ganhava muito bem, a decoração ficou por minha conta, e aí eu falei assim, bom, vai ser tudo do meu jeito. Não pedi opinião e fazia. Né? Vou comprar esse piso, vou comprar aquilo. Eu só falava assim, esse ou esse? Aí a pessoa falava esse, eu falava, mas eu gostei mais desse. Fazia. E às vezes a gente faz tem esse tipo de comportamento, né? Beleza. Fui fazendo do meu jeito, fui fazendo, as cores eu que decidi, a almofada, tudo. Chegou o momento que a pessoa falou assim, não tem nada meu aqui. Não tem a minha cara esse lugar. Não tem não tem meu espaço, não tem nada meu. E aí eu fui fazer o curso e o professor explicou exatamente isso. Aí eu falei, gente, às vezes eu estou excluindo o relacionamento por não alinhar o ambiente com a necessidade da outra pessoa. Então é extremamente importante a gente dar um olhar para isso. Principalmente nós mulheres, mas tem muitos homens que também têm esse tipo de comportamento, de fazer tudo do jeito dele. Por exemplo, o meu pai era assim, tudo era do jeito dele. Ele que escolheu tudo, a casa, a cor, tudo. A esposa dele, a segunda esposa, quase não opinava. E ela não se sentia representada na casa, porque era tudo do jeitinho dele. Então, isso é muito ruim, né? E isso atrapalha a convivência. Então, você entendendo a importância
de conhecer o seu parceiro ou sua parceira e começar a modificar a estrutura e a desenhar novos projetos e colocar identificação de cada um, isso vai melhorar muito os relacionamentos. Demais. Então, esse é um dos benefícios muito importante, tá? Para você que quer ter relacionamentos mais saudáveis. O terceiro benefício que acontece quando você aplica o Feng Shui na sua casa é a mudança na qualidade do seu sono. Por que essa mudança na qualidade do seu sono? Porque o Feng Shui vem nos ensinar qual a posição adequada para você colocar a sua cama, qual objeto que não pode ter no quarto ou que pode ter no quarto, como você organiza e harmoniza o seu quarto, o que você tem que tirar do seu quarto, o que você tem que colocar no seu quarto, tudo isso Feng Shui ensina. Por quê? Se a gente for reparar, nós passamos 1/3 das nossas vidas dormindo. Tem noção, gente? Quem dorme 7 horas, faz a conta, 7 horas vezes 90 anos. Quem dorme 8 horas vezes 90 anos? Quem dorme 10 horas? Quem dorme 12 horas? Quem dorme 12 horas por dia, essa pessoa passa 50% da sua vida dormindo no quarto. 50% é muita coisa. Então, este ambiente, ele precisa estar extremamente adequado para a qualidade do sono. E segundo o Feng Shui, o quarto é o segundo local mais importante da nossa casa. E a gente dá uma atenção especial para os quartos. Então, só para vocês terem um exemplo, o que é falado, o que é ensinado no Feng Shui relacionado aos quartos? Posicionamento da sua janela, posicionamento da sua cama, como está o seu guarda-roupa por dentro e por fora, quais objetos que você tem no seu quarto, como é a sua cortina, tem cortina, não tem cortina, como é? E o sol, bate sol da tarde no seu quarto ou não bate sol da tarde no seu quarto, bate sol da manhã, entra sol, tem janela, tem banheiro, tem um closet? Tudo isso é analisado para poder trazer uma melhor qualidade de sono. E pasmem vocês, às vezes uma simples mudança de posicionamento de cama muda total a qualidade de sono das pessoas. Às vezes, colocando um cristal na janela, por exemplo, as casas que têm o sol da tarde entrando no quarto. Geralmente, este quarto é um quarto cansativo, pesado, as pessoas dormem demais e geralmente elas acordam, mas acordam assim, meu Deus, que sufoco acordar, hein? Porque dorme muito. Por que dorme muito? Porque o sol da tarde entra no quarto e suga toda a energia do quarto. Um quarto sem energia, você vai dormir, você também vai se sentir sem energia se você ficar lá 7 horas, 8 horas, 12 horas. Então, o Feng Shui, ele traz alguns elementos para a gente colocar no quarto quando tem essa influência, por exemplo, do sol da tarde, e aí você consegue dormir mais aliviada. Por quê? Ou a gente utiliza plantas em água, ou prisma d'água, que é um aparelho, que é um objeto para diminuir o calor dentro do espaço. É um objeto que é colocado água. É lindo, gente, esse objeto. Então, a gente coloca esse objeto na batente da janela e aí o sol da tarde vai sugar essa água e não mais o seu cômodo. E isso melhora demais a qualidade do sono. Fora a decoração, que a gente também olha a decoração. Às vezes, olha só o que já aconteceu com um cliente. O cliente falou assim, Érica, eu preciso fazer o Feng Shui porque eu não durmo.
durmo. O que tá acontecendo? Aí eu falei, preciso ver o seu quarto. Aí eu fui no quarto da pessoa. Aí a gente viu, o posicionamento da cama não estava propício para essa pessoa. Tinha um banheiro de um jeito que também não estava propício. E tinha quadros de terror na parede, na cabeceira da cama. Aí tinha um quadro de um palhaço sangrento. Tinha um outro vulto, sei lá, era um quadro com vulto preto, uma coisa totalmente estranha. As paredes eram todas cinzas, não tinha cor nenhuma e o guarda-roupa estava extremamente desorganizado. Aí eu conversei com o cliente e falei, que tal? Vamos fazer um teste? Vamos mudar o posicionamento da cama. Vamos tirar esses quadros e colocar ele na sala, no corredor, em qualquer outro lugar. Vamos pintar a parede, só uma parede, de uma cor diferente. Vamos deixar a porta do banheiro fechada, vamos alimentar o banheiro. Aí a gente alimentou o banheiro. A gente tem alimentos para o banheiro, depois eu vou explicar para vocês. Alimentamos o banheiro, deixamos o banheiro ali alimentadinho, portinha fechada. Gente, e também tem cristais próprios para você colocar debaixo do travesseiro ou debaixo da sua cama para você se energizar. Bom, resumindo, tudo mudou para esse cliente. Inclusive, esse cliente estava com quadro de depressão. E a depressão vinha porque ele ficava extremamente cansado, porque não conseguia repousar, não conseguia dormir. Depois que foi feito isso, pronto, tirou com a mão e ele foi se restabelecendo, porque ele precisava descansar e ele não conseguia. Ele foi restabelecendo e a qualidade de sono dele voltou. Então, olhar o quarto é extremamente importante, porque às vezes o que está prejudicando a sua qualidade de sono é o ambiente. Às vezes pode ser uma ansiedade, uma crise de depressão, pode ser uma doença, mas também pode ser o ambiente. Então é importante a gente analisar as duas coisas, tá? Então, qualidade do sono é um dos benefícios do Feng Shui. Outro benefício do Feng Shui, você fica mais produtivo em casa e no trabalho. Por quê? Porque a gente vai movimentar tanto a energia da casa e vai fazer com que a energia seja inteligente e que seja uma energia de vitalidade, que você tem mais energia. E com essa energia a mais, você consegue ser mais produtivo, mais ágil e consegue cuidar mais de você, cuidar mais da sua família, cuidar mais do seu trabalho. Quem trabalha em home office e consegue entender o espaço do trabalho que vai trabalhar, consegue ser muito mais produtivo. Ainda mais se você coloca na sua mesa de trabalho, para quem, trabalha em home office, um cristal, uma planta. Então, só para mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui olha, gente, que bonitinho, eu peguei na rua. Eu tenho uma plantinha aqui, que fica aqui do meu lado, e aí quando eu estou um pouco energizada demais pelo aparelho telefônico, pelo aparelho de computador, ela me ajuda, eu sinto que ela me ajuda. Aí nós temos aqui, ó, cristais que ficam aqui do meu ladinho. Na hora que eu tô muito cansada, eu já sei qual cristal pegar. Então eu pego o cristal, faço aqui uma oração, me dou uma limpada em mim e continuo o meu trabalho. Então, quando você entende o ambiente, as cores favoráveis para você e monta um cantinho para você trabalhar, com certeza você vai ter muito mais produtividade e energia, tá? E o último que eu quero falar para vocês no dia de hoje é que o Feng Shui te ensina a equilibrar o físico e o emocional. O que é equilibrar o físico e o emocional? Às vezes, na nossa casa, aquilo que a gente olha
traz uma emoção negativa. Como assim, Érica? Vamos supor que você deteste o seu banheiro. Detesto o meu banheiro, não gosto do meu banheiro. Eu olho o meu banheiro, eu sinto raiva, eu sinto nojo, quero quebrar ele inteiro porque eu detesto ele. Quando você olha para o ambiente e não tem bons sentimentos, e tem ao contrário maus sentimentos, o que está acontecendo com você? Coloca aí, gente. Não vai estar acontecendo nada de bom, né? Provavelmente não. E aí o Feng Shui vem nos incentivar a fazer o quê? A equilibrar o físico e o emocional. O que seria isso? Tudo aquilo que você vê na sua casa, que você observar na sua casa, que te traz um sentimento ruim, negativo ou de tristeza, o Feng Shui incentiva você a retirar isso da sua casa, a retirar isso do seu ambiente ou a transformar isso totalmente. Às vezes, a gente não gosta de um ambiente, por exemplo, eu agora estou com um problema com o meu banheiro principal. Eu fiz ele branco e preto. E a cor preta eu estou querendo eliminar da minha vida nas paredes. Porque ela fecha o ambiente, ela deixa o ambiente um pouco mais pesado, dependendo de onde nós vamos colocar. E eu estou tendo a sensação que eu quero um banheiro mais claro, mais amplo, né? E aí o que estava acontecendo? Eu entrava para tomar banho, eu olhava aquele piso e meu coração acelerava, eu não estava entendendo. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou ficando agitada quando eu entro aqui? Aí tinha as plantinhas, tinha os cristais, tem todos os alimentos que um feng shuísta precisa colocar no banheiro. Lá tinha. Mas a cor do banheiro estava me incomodando. E aí eu lembrei, eu falei, nossa, eu estou ficando assim acelerada porque a cor não está adequada. Agora eu entendi. Gente, simples. Tinta epóxi no azulejo do banheiro. Pronto! Resolveu o problema. Então, às vezes, nós precisamos observar e entender quais emoções que nós estamos sentindo dentro dos nossos ambientes e procurar mudar. Porque quando a gente não entende disso, quando a gente não pensa nisso, não estuda, a gente acha que é normal. Ah, por que eu tô irritada? Porque, sei lá, essa planta tá aqui ou esse quadro tá aqui, não tem nada a ver. Eu ganhei da minha avó, ganhei da minha tia, ganhei de não sei quem, mas você não tá gostando daquilo. Você não tá se sentindo bem. Então o Feng Shui ele vem incentivar você. Tira isso. Ou modifica, ou de repente você tem um quadro que você não gosta da moldura, troca a moldura. Muda o quadro, deixa a moldura, muda o quadro. O importante é você entender que você não deve ter objetos na sua casa que te trazem maus sentimentos. E isso é importante você olhar para a casa inteira. Chamar os seus filhos, seu marido, sua esposa, quem mais morar com você, pai, mãe, e olhar e observar isso. Porque quando só de você retirar, às vezes, um objeto, parece que sai um peso das suas costas, né? Parece que sai assim, você fala, meu Deus. E aí, gente, o Feng Shui, ele não fala de espiritualidade, ele não fala do mundo invisível, ele fala dessas situações físicas, né? Porém, eu não posso deixar de contar uma história para vocês que eu li recentemente, para a gente encerrar o assunto, que foi de um livro chamado é um livro de Chico Xavier, chamado, é o terceiro livro, O Nosso Lar, tem o Nosso Lar, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, esse livro. Em um determinado momento do livro, conta-se que teve uma excursão em um museu, uma excursão em um museu,
E André Luiz, Chico Xavier estava lá nessa André Luiz estava lá nessa excursão e foi junto com essa turma neste museu. E ali, gente, não é o intuito do Feng Shui, mas é só para vocês entenderem que às vezes tem algo a mais, né? Nos nossos objetos e o porquê que a gente não quer eles ali, né? E aí, o que aconteceu? A moça, foi uma moça e encostou em um espelho. Ela, ai, que espelho lindo, eu vou levar esse espelho. Na hora que ela encostou no espelho, ela levou um choque, falou, ai, o que aconteceu aqui? Mas eu vou levar esse espelho mesmo assim. E aí eu só sei que tudo deu errado, ela não conseguiu levar o espelho. E aí no livro conta, mas o que aconteceu? Eles não estavam conseguindo entender o que estava acontecendo, porque essa moça não conseguiu levar o espelho. Aí um dos mentores lá do André Luiz falou assim, eu vou abrir a sua visão, olha o que está acontecendo. Aí abriu a visão dele e aí mostrou que tinha uma moça, um espírito vagante lá encostado no espelho. E aí o André Luiz perguntou por que essa moça está aqui encostada nesse espelho. Aí ele falou assim, porque esse espelho ela ganhou do noivo dela. E esse noivo falou que era para ela cuidar bem desse espelho porque ele ia voltar. Ele ia para como chama, gente? Para guerra e ele ia voltar para casar com ela. O que aconteceu? Ele morreu na guerra, ele nunca mais voltou. E ela ficou ali do lado do espelho. Ela morreu, ela não sabia que morreu. E ela ficou ali do lado do espelho, esperando ele voltar. E ela não queria que esse espelho saísse de lá. Então, por isso que ela deu... Energeticamente, ela protegia o espelho para que o espelho não saísse daquele ambiente. Então, não é o contexto do Feng Shui. Mas eu precisava falar sobre isso porque às vezes tem alguns objetos que nos causam choque, dor, tristeza, raiva, alegria, nojo e você não sabe por quê. E pode ser que tenha uma história antiga nesse objeto que faz com que a pessoa ou as pessoas não consigam se sentir bem. Então, quando isso acontecer, tire esse objeto, doe para alguém. Se não der para doar, joga fora, mas não fica com nada que não agrade o seu olho e nem o seu coração. Você precisa ter um coração limpo dentro da sua casa com tudo que você tem. Tudo que você olhar e não estiver alinhado com o seu propósito, com a sua alma, retira dali. Tá? É extremamente importante a gente retirar para que nós tenhamos harmonia e equilíbrio dentro dos nossos espaços. Tá bom, gente? Então, esta é a minha contribuição de hoje. Eu queria contar para vocês esses benefícios do Feng Shui, por que é tão importante a gente aplicar o Feng Shui. Nada é obrigado dentro do Feng Shui. Tudo é uma questão de sentir e desejar aprender sobre isso, porque o Feng Shui não é uma técnica que você aplica hoje e contrata um profissional e coloca lá as coisinhas e pronto. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre um estilo de vida. Um estilo de vida que você vai a todo momento olhar e perceber sua casa e sentir, olhar, sentir, entender o que ela está requerendo, conversar com as suas plantas, conversar com a sua casa e colocando coisas para trazer mais energia para você, para sua casa. É uma determinação e é um estilo de viver, tá? Então, para quem precisa melhorar a energia da casa, melhorar a sua própria energia, melhorar os seus relacionamentos, ter uma qualidade de sono melhor, ser mais produtivo no trabalho e ter mais equilíbrio emocional, e se tudo isso você perceber que é dentro dos seus ambientes, eu sugiro você aplicar o Feng Shui na sua casa, tá bom?
Na descrição do vídeo e no link da bio, eu vou deixar o curso, se você quiser fazer. O curso de Feng Shui, eu tô fazendo o curso e em breve eu vou fazer uma consultoria online a preço extremamente acessível, para você não ter desculpa de falar, meu Deus, o que eu faço? Não, gente, vou fazer de um jeito que todo mundo vai poder fazer a análise de planta com Feng Shui. Vai ser assim, faz parte do meu propósito de vida, né? Faz parte do propósito do Hospital da Alma, que é a minha clínica, em trazer acessibilidade. Então, em breve eu vou deixar para vocês aqui o convite para vocês fazerem a análise de planta e entender como você pode melhorar a sua casa, né? Para que você tenha vitalidade, tenha energia Qi e que mude toda a influência da sua vida. Tá bom, meus queridos e queridas? Que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e eu encontro você no nosso próximo encontro. Beijos no seu coração. Fiquem com Deus e até a próxima.